Eu quero trazer uma mulher muito especial para a conversa, e eu gosto muito disso, porque ela viu o anúncio da roda, e eu fiz de propósito, eu lancei a roda de conversas, e eu falei assim, eu quero saber como que a minha audiência vai lidar com isso. Porque nós dissemos assim, vamos gravar, mas é para convidados. E ela me chamou no Jack e disse, eu quero ir. Eu falei, então você venha, por favor. E eu quero falar de ousadia. Ousadia na maturidade. Quantas coisas a gente passou ao longo da vida pensando em fazer e não fez. Querendo, né, desejando estar em lugares, sentar em mesas, mas que o constrangimento, a timidez não nos permitiram. Como é que é ser ousada aos quantos anos? Aos extremos, aos 56 pontos, caminhando para os 57. Eita, coisa maravilhosa. E aí? Boa noite a todas. Sou a Guadalupe Félix. Nossa, é um prazer estar com você aqui, com todos vocês. Onde a gente tem momentos que a gente acha assim, será que eu estou no meu momento? Ou será que eu estou caminhando para o futuro? Com qual a intenção? A intenção de ser ousada mesmo, de ser atrevida mesmo, de querer estar em todos os momentos com as pessoas. E eu estou na menopausa desde os 42 anos de idade. Vivendo dias oscilosos. Hoje eu estou com pele ressecada, climatérios daquele jeito, né? Não tenho o que falar, porque todas nós passamos por isso. Cabelo caindo, pele ressecada. E eu falo pra você, por eu trabalhar com beleza, eu não me vejo uma mulher que se diz na menopausa. Porque eu tô sempre me cuidando, tô sempre buscando estar bem comigo mesmo. E de vez em quando dá umas pane na gente. A gente nunca imagina que vai estar transparecendo pras pessoas aquele sorriso, aquela alegria, sendo que o seu íntimo, você tá ali desesperado, você chega em casa, você dá crise de choro, você não se acha, você encontra com as pessoas, vê todo mundo sorrindo, bate papo com todo mundo, mas quando você tá sozinha, você não acredita que isso é você. Eu tô nesse momento, até comentei com a Laila recentemente, que vai passar. Não adianta querer mostrar essa mulher forte que você é, porque não é você, é a menopausa. São momentos que você tem que só procurando mesmo um especialista pra tentar te ajudar. E desde que eu cheguei em Juiz de Fora, eu te sigo, eu vejo os seus projetos. Quando você lançou aquele na rua, então, eu falei, gente, eu vou procurar ela porque eu quero ajudar, eu quero ser útil pra alguém. Eu quero estar participando. Porque hoje a gente tem que procurar se unir. E este ensaio, então, minha amiga... Tocou? Muito, porque eu já tinha comentado com a nossa amiga fotógrafa, a Rose, falei, a foto da Alcione ficou encantadora. Você ficou perfeita. Você transpareceu pra todas nós, que todas nós podemos. A gente tem que ter sonhos realizados, a gente não pode ficar só no anonimato. Eu quero, eu tenho que fazer. É como você tem 15 anos, o sonho da debutante é fazer uma festa. É mais ou menos isso. Aos 50 e poucos da nossa idade, a gente quer mais sonhar e sonhar. A gente quer viajar no universo de tudo que a gente pode. Não adianta achar que nada é impossível. Tudo é possível, só depende só de você. Eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre a nossa necessidade de validação. E como é que tá isso para cada um de vocês. Aí a gente vai rodar o microfone assim. Pode passar. Obrigada, Badá. Então, eu tô aqui já com os meus divertidamente, assim, borbulhando pra falar. Porque a história de cada uma, ela vem, essa roda de conversa, pro momento que eu tô passando. Quando nossa amiga falou, né, do casamento, eu terminei um casamento de 15 anos também. Pela mesma situação que você acabou de dizer. Já não me encontrava. Aquela Pauliane já não era aquela Pauliane de 15 anos atrás. E é muito difícil, porque às vezes a outra pessoa não acompanha os nossos sonhos, né? Não dá a mão e aí você se sente sozinha dentro daquela relação. Nós nos damos bem, temos filhos pequenos ainda. Eu tenho conduzido, né, eu acho, de uma maneira, assim, bastante sutil, sábia, por conta dos meus filhos que são pequenos. E tô nessa descoberta, né, do meu eu. Porque a vida inteira as pessoas me conduziram, que eu teria que ser isso, que eu tinha que ser aquilo, quando de repente eu parei e pensei assim, mas então o que eu sou? Que profissão que eu quero ter? Quem sou eu? E quando eu olho para eu mesma, eu não me enxergo ainda esta mulher que está caminhando para uma maturidade. A gente se perde um pouco nessa caminhada. E quando você fala, vou te contar, de ousadia, gente, eu tô muito ousada. Eu mesmo tenho hora que me dou os parabéns e falo, ai, você tá muito maravilhosa, garota, é isso mesmo, siga em frente. E eu fiz uma coisa, tenho feito essa descoberta na seguinte questão, de você sair sozinha, sentar no bar, ir no cinema sozinha. E simplesmente eu fiz uma coisa que jamais imaginava, garotas, em fazer. Eu aluguei um carro, botei meus filhos dentro e fui pra Cabo Frio. Meu Deus, que luxo. Que luxo, isso, né? Nunca na vida. Tem tanta voz interna dizendo, não vai furar pneu, vai ter um bandido na estrada, né? Assim. É, com certeza. E eu fui criada dentro de muitas crenças limitantes de que você não pode ser feliz, você não pode fazer as coisas, você não vai conseguir, vai dar errado. Gente, isso é muito bom. Entendeu? Então, assim, eu me vejo na história de todo mundo, né? Que já passou um pouquinho pelo que eu tô passando. E eu acho que esse projeto, ele é isso. É uma troca de experiência, é uma redescoberta e é um caminho sem volta. Porque nós somos maravilhosas. E aí, querida, você precisa ainda de muita validação externa? Como é que você lida com isso? Eu tava aqui pensando, né? Porque o meu caso, acho que é um pouquinho oposto. Por eu não ter me casado ainda, né? Então, acho que fica assim, nossa, mas você é tão segura, você trabalha tanto. É como se você precisasse de também ser validada dessa forma, né? Mas você tá solteira? É como se fosse um problema. Viajar sozinha, viver sozinha. Somente falando dessa coisa do autoconhecimento. Se você não é feliz com você, como você vai ser com o outro? Se você não se conhece, como você vai ser com o outro? E não que não seja um desejo, mas eu acredito que as relações, independente se são amizades ou relacionamento, elas vêm pra somar, né? Eu costumo dizer que as relações na vida podem ser danças, porque com isso acaba se lidando. E de uma certa forma, todas nós, até quem trabalha com a imagem, passa por dias mais desafiadores. E uma vez eu escutei de uma pessoa que me tocou muito. Mas você não tem o dia que você acorda e não tem vontade de levantar.
não é possível, eu só te vejo dessa forma. E eu falei, não, eu sou humana como todo mundo. Acho que todas nós, inclusive eu, passo também por validações que são necessárias ser trabalhadas. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem na vida. Muito bom. Essa vida em comum, ela meio que derrete, assim, a nossa autonomia. Pra você foi assim, em determinado momento? Teve um momento que você falou assim, eu não sei quem sou eu, como é que foi isso? Foi muito engraçado, porque quando eu conheci ele, eu tinha 24 anos. Eu vim morar em Juiz de Fora, trabalhava no Bradesco, vim transferida pra cá. E 2 meses que eu tava aqui, eu conheci ele. Então, teve uma época que eu fiquei desempregada, ele ficou do meu lado o tempo todo. Aí nós namoramos, noivamos, casamos em 3 anos. E ficamos, na verdade, 32 anos, né, junto. E chega um momento que você fala assim, cara, eu perdi minha identidade, quem sou eu? Você casa, você começa a ter filho, aí é filho, é marido, é almoço, é comida, é trabalhar, porque eu era empresário também. E aquilo foi seguindo, né, anos e anos. Aí teve um momento que nós tivemos que mudar pra Juiz de Fora. Eu tinha um projeto lá em Barbacena e tive que, né, interromper esse projeto pra vir pra cá. Por quê? Pra seguir o casamento, né, porque a gente foi casar, eu casei pra ficar casado o resto da vida. E aí eu tive que abrir mão da minha vida pra vir, né, recomeçar tudo aqui, que a Lívia sabe um pouquinho da minha história também. Eu tive que recomeçar do zero. E os anos foram passando, né, e tudo foi passando. Quando eu tinha 46 anos, eu quis me separar. Só que eu tive medo. Aí eu tive medo. Tive medo de ficar sozinha, tive medo de não ter amigos, porque a minha vida era só aquilo ali, aquele mundinho de família. E meu trabalho. Quando eu me separei, eu devia estar na menopausa. Me deu uma força danada pra mim. Epa, sou eu. E eu me lembro quando eu mudei pro apartamento, que eu aluguei um apartamento, fui morar sozinha. E depois disso, eu me peguei várias vezes sendo ele. Eu falei, epa, essa fala aqui não é minha. Ou isso que eu tô fazendo sou eu, isso aqui é dele. Então eu me cobrava isso. E onde eu busquei um psicólogo também pra me ajudar. Mas no fundo, dentro de mim, eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. Era tão nítido dentro de mim. Então, assim, eu perguntava pra Deus, será que eu tô no caminho certo? E aí deu tudo certo. Foi um caminho danado, mas deu certo. Então eu tive que aprender a ser eu de novo. Então assim, foi difícil? Foi fácil. Mas hoje assim, hoje sou eu, sou dona do meu nariz. Faço o que eu quero, viajo, faço minhas viagens, viajo pra caramba, saio com meus amigos no final de semana. Às vezes a pessoa fala assim, mas Lari, eu falei, sempre fui assim. Só que quando eu casei, eu virei outra pessoa. Hoje eu sou eu resgatei. Eu me sinto, gente, eu tenho 62 anos. Eu me sinto assim, a minha idade não me atrapalha em nada, nada.